Graça e paz, meus irmãos, uma excelente noite de quinta-feira a todos. Estamos aqui conectados no YouTube e também pelo Facebook para mais uma live. Nós vamos aprender mais um pouco, quero compartilhar com vocês mais algumas verdades bíblicas aqui a respeito de nós, a respeito das nossas emoções, a respeito de nós como seres humanos, como cristãos, e algo que no meu coração eu desejo é que você seja edificado. Então fica aí, fica conectado aí nos próximos 30 minutos aí, que eu creio que Deus vai falar aos nossos corações. Amém? Enquanto esse louvor está tocando uma parte dele aqui, compartilha aí, convide pessoas, coloque aí nos seus grupos, nas suas redes sociais, me ajude a propagar o Evangelho do Senhor, a palavra que liberta, que cura, que transforma, pela internet, né? A ferramenta que nós temos hoje de longo alcance, de uma velocidade poderosa é a internet. E se você der um cliquezinho aí, compartilhando, com toda certeza, mais pessoas vão ter acesso a essa live e serão edificadas também em nome de Jesus. Amém? Não me deixarás jamais. Sim, Deus. Não me deixarás jamais. Tu não me deixarás jamais. Tu não me deixarás jamais. Não me deixarás jamais. Tu não me deixarás jamais. Tu és bom. Aleluia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom, porque as suas misericórdias duram para sempre. Quero te louvar nessa noite, Pai. Eu quero pedir que o Senhor fale conosco, Espírito Santo, fala aos nossos corações. Cada pessoa que me acompanha agora, cada pessoa que nos ouve agora, Senhor, sejam visitadas pelo Teu Santo Espírito, Pai. Que venha a Tua cura naqueles que precisam de cura, que venha, Senhor, a Tua paz na vida daqueles que precisam de paz, que venha a Tua alegria, Pai, na vida daqueles que precisam de alegria. Que venha, Senhor, revelação da Sua palavra na vida de todos aqueles que, Senhor, têm fome, têm sede, Pai, da Sua vontade, da Sua presença, da Sua palavra. Por isso nós estamos aqui, Pai. Eu tenho fome, nós temos fome por mais do Senhor. Nós não queremos viver com o maná de ontem, Pai. Nós queremos a Tua porção para nós nesse dia, Pai. Em nome de Jesus. Estamos aqui com o coração disponível para que o Senhor venha, Pai, investir em nós pela Sua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Semana passada eu falei um pouco, com os irmãos, nós conversamos aqui algumas verdades de Deus também tão poderosas. Eu tenho falado há várias semanas a respeito de traumas ou cicatrizes, um tema bastante amplo que vai nos ajudar a lidar conosco, com as nossas emoções de forma bíblica, colocando fundamentos aqui nas nossas emoções. Eu falei a importância de nós saber que somos amados. Semana passada eu falei de 3 decisões tão importantes para nós nesse processo de cura nas emoções, que eu preciso, eu e você, juntos, nós precisamos de ações diárias tão importantes para nós, para construir esses muros de proteção. Eu preciso escolher corretamente, eu preciso decidir corretamente, eu preciso ter uma ação correta diante dos cenários que estão à minha volta. E hoje eu quero falar um pouco
a respeito de mim, a respeito de você, né? Quem nós somos, o que de fato nós somos. É muito importante a gente ter essa compreensão de forma bíblica, para que nós possamos dar o devido valor, sabe, aquilo que a nossa verdadeira essência, tá? Precisamos compreender de forma bíblica quem nós somos, né? O que nós somos, a nossa essência, de acordo com a palavra de Deus. O primeiro texto que eu quero ler com você aqui, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, diz assim, que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, ou o santifique em tudo, que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, que todo o espírito, alma e o corpo de vocês sejam conservados irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. São três coisas aqui, né? O texto ele fala da alma, ele fala do espírito, alma e do corpo. Então nós somos tricotômicos, né? Somos tricotômicos. Nós somos espírito, é a nossa essência, nós somos espírito, possuímos uma alma e habitamos temporariamente em um corpo, né? Enquanto estamos aqui na terra, né? Esse corpo palpável, né? Que nós podemos palpar, nós podemos tocar, mas a nossa essência, nós somos espírito, nós somos homens, mulheres, nós somos espirituais, né? A nossa essência é espírito. Então, por isso nós precisamos entender, o texto fala que tanto o espírito como a alma, como o corpo, precisa estar irrepreensível, conservado irrepreensível até a vinda, né? Na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus voltar, quando Jesus vier nos buscar, ou quando chegar, encerrar o nosso tempo aqui na terra, uma coisa que nós precisamos estar alinhado, é o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Essas três coisas precisam estar irrepreensível, tá? Então eu quero falar um pouco disso nessa noite, né, para que você tenha essa compreensão e possa investir de forma correta naquilo que de verdade vai nos conduzir para a eternidade, tá? Eu e você, tanto o nosso corpo como tanto o nosso espírito como alma e corpo precisa aceitar Jesus, né? Precisa se converter, né? Então é uma coisa, nós somos três em um, né? Então tricotômicos, tá? E render o espírito a Cristo, a Deus, parece não ser uma coisa tão difícil, porque por natureza o nosso espírito já clama Abba Pai, né? Por natureza, a palavra do Senhor já nos diz isso, né? O nosso espírito clama Abba Pai. Então, por natureza, o nosso espírito, ele deseja se relacionar com Deus, ele deseja comunhão com Deus, mas a nossa carne, ela não quer comunhão com Deus, né? As nossas emoções, elas colocam obstáculos. As nossas emoções, elas querem colocar condições para o nosso relacionamento com Deus, sabe? Ela quer colocar, sabe, barreiras, ela quer colocar outras coisas, postes ídolos entre nós e Deus. Então, por isso que é muito importante a gente ter, sabe, trabalhar para que sejamos irrepreensíveis nesses três níveis, espírito, alma e corpo. Amém? Olha o que diz aqui um texto de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9 ao 14 também, que eu quero ler com você aqui. Diz assim: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam, mas Deus o revelou por nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura,
e não é capaz de entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente. Então, eu fiz questão de ler todos esses textos aqui para a gente entender a importância que o Espírito tem nesse contexto todo. Nós somos seres espirituais e o que comunica com Deus também nós nos comunicamos com o Espírito, tá? Então, as coisas de Deus, elas se discernem espiritualmente, elas se discernem no Espírito, não é na carne nem nas emoções, tá? A nossa essência é Espírito, eu já disse isso no começo. Então, as coisas profundas de Deus são reveladas pelo Espírito, no nosso Espírito. Por isso que o nosso entendimento precisa estar alinhado, precisa estar, sabe, em sintonia com o Espírito Santo de Deus. Porque tudo que Deus revela para nós é no Espírito, tá? Não é na carne. Eu não preciso sentir, eu não preciso testificar nada nas minhas emoções, sabe, para ter certeza de que é uma verdade de Deus, porque é no Espírito, é um ato de fé, eu creio, né? A nossa fé precisa nos colocar numa posição assim, tá? Em nome de Jesus. Quando nós nascemos de novo, né, o nosso espírito aqui, ele estava morto, né, nos nossos delitos e pecados, estava ali acorrentado pelo pecado, pelo mundo, né, escravos do mundo. Quando nós nos convertemos, quando entregamos a nossa vida para Jesus, sabe, essa condição ela muda, né? Nós nascemos de novo, o nosso espírito é vivificado e o nosso espírito então, ele se rende, nós nos rendemos a Deus em espírito aqui, o nosso espírito então, ele muda, né, a condição, nós somos ressuscitados com Cristo ali. Nós estávamos mortos, mas por causa de um ato de fé e entrega, nós entregamos a nossa vida para Jesus, então o nosso espírito ali, ele é recriado ali, né, segundo Deus, né, segundo Cristo, tá? Nós nos tornamos filhos de Deus e não somos mais escravos. Agora, todos os dias, a partir desse momento que nós entregamos as nossas vidas para Jesus, inicia-se um processo, sabe, de santificação. O Espírito é vivificado, nós nos tornamos seres, abre-se uma porta para o relacionamento com Deus, né? Nós nos tornamos filhos de Deus, a nossa condição espiritual mudou completamente, nos tornamos filhos de Deus. Porém, a partir desse momento, à medida que nós vamos nos relacionando com Deus, com sua palavra, todos os dias nós entramos num processo de crescimento, né? Onde nós precisamos render também as nossas emoções e precisamos render também a nossa carne, o nosso corpo, precisamos nos render por completo a Cristo. E esse é um processo diário, que dura a vida toda. Nós vamos crescendo espiritualmente, sim, a nossa condição já é mudada, mas nós vamos crescendo diariamente. Quanto mais o tempo passa, nos tornando cada vez mais parecido com Jesus, mais o processo de conversão da carne, o processo de conversão, sabe, da nossa alma, das nossas emoções, é um processo que vai exigir muito de nós, vai exigir muita renúncia, vai exigir de nós muita disposição diária, de mudar hábitos, sabe, de mudar a forma de olhar para as coisas, né? Sabe, colocar filtros no nosso coração, colocar filtro nas nossas emoções, para que nós sejamos plenamente entregues ao senhorio de Cristo. O nosso espírito, sim, já tem Jesus como Senhor, nós precisamos também que as nossas emoções e a nossa carne também, ela tenha o Senhor como Senhor também das nossas vidas. Amém? Esse processo de santificação que eu disse, né, ele dura a vida inteira, tá? Quanto mais o tempo passa, mais santo eu vou me tornando, porque eu vou enfrentar as guerras diárias, elas vão continuar surgindo diante de mim, os desejos maus vão continuar batendo na nossa porta, com toda certeza, mas a firme convicção que eu tenho no Espírito, de que eu não sou mais escravo do mundo, de que eu sou filho de Deus, sabe, o temor que é gerado em mim, o temor a Deus que é gerado na minha vida, por causa daquilo que Jesus fez por mim e por você, vai me fazer vencer o pecado, vai me fazer vencer, sabe, todas essas tentativas do inferno de me parar, sabe, de aprisionar as minhas emoções, de aprisionar o meu corpo, né, no pecado. Então, são coisas que nós precisamos diariamente processar, sabe, vistoriar as nossas vidas, para que nós continuemos esse processo diário que é de crescimento.
crescimento nas nossas emoções, emoções mais saudáveis e a nossa carne, consequentemente, cada vez mais adestrada ao Espírito. É tão interessante que aquilo que eu mais alimento é o que mais vai vencer as guerras. Se eu alimento o Espírito, obviamente, toda tentativa da carne de assumir o controle, ela vai se frustrar, porque o meu Espírito vai estar alimentado na palavra. Toda tentativa vai ser frustrada. A minha carne, as minhas emoções não vão assumir o palco da minha vida, porque o meu Espírito está nutrido. As minhas convicções são fortalecidas em Deus todos os dias. Eu vou ter convicção de quem eu sou, o que Ele fez por mim, qual é a minha condição, o que Ele diz a meu respeito. Então, com base nisso, eu vou vencer a minha alma, né? As minhas emoções, as minhas vontades, os meus pensamentos, sentimentos, guerras interiores, todas as vezes que ela tentar me colocar de refém, né? Refém do passado, refém de sentimentos, refém de coisas que aconteceram no passado que me paralisaram lá e não vão me paralisar mais, em nome do Senhor Jesus, tá? É inevitável que nós passemos por circunstâncias, que nos ferem. É inevitável, todos nós em algum momento já passamos por momentos assim, pessoas que nos ofendem, pessoas que nos ferem de alguma forma. Agora, o que vai fazer toda a diferença na minha vida e na sua vida é aquilo que eu faço com estes cenários, o que eu faço com esses desapontamentos, que lugar ele vai ter aqui no meu coração, sabe? Ou eu vou alimentar, vou trabalhar e vou liberar perdão, eu vou perdoar desapontamentos, eu não vou, guardar rancores dentro de mim. Eu só tenho duas opções: ou eu guardo isso dentro de mim, ou eu perdoo, lanço fora, eu oro ao Senhor, peço perdão, perdoo, ou eu coloco aquela situação toda no meu coração, guardo aqui todos os dias ali, sofrendo com aquilo, lamentando aquela situação, passa meses, passa anos, passa décadas, aquela mesma situação me acorrentando, me impedindo de ser feliz, Tudo isso se resolve com uma decisão de perdoar, de cumprir um princípio bíblico, para viver a libertação. Então, essas duas coisas, se eu quero ser livre, eu preciso fazer a rota, ouvir o conselho de Deus, eu preciso perdoar para ser perdoado. É um princípio bíblico: perdoai as ofensas uns dos outros para que Deus também perdoe as suas ofensas, né? As minhas ofensas. Então, circunstâncias difíceis, vou ter desapontamentos, sim. Agora, o que eu vou fazer com estas circunstâncias, né? O que eu vou fazer com esses cenários que me entristeceram, com essas pessoas que me desapontaram, me entristeceram? Eu vou mantê-las acorrentadas dentro de mim, aprisionadas dentro do meu coração, ou eu vou liberar perdão? Decida aí. Se você quer ser livre, a primeira opção de perdoar sempre vai ser a melhor opção. Amém? O que mais nós alimentamos, eu já disse, vai ser o que vai mais ter força nas nossas vidas, né? Se eu alimento a cura, eu vou ser curado. Os traumas vão se tornar cicatrizes, né? Todo trauma se torna cicatriz e ele sinaliza algo que eu já venci, tá? Sinaliza a cura que já aconteceu na minha vida e na sua vida. Amém, meus irmãos? Agora, diante de tudo isso, né, eu sou um homem espiritual ou eu sou um homem natural? Eu vou agir de acordo com um homem espiritual. Se a minha essência é o Espírito, eu preciso andar no Espírito, eu preciso alimentar o meu Espírito, aquilo que a Bíblia diz, que a Palavra de Deus diz, como verdade para a minha vida. Ou eu vou ser um homem natural, carnal, que trabalha o tempo todo para alimentar minha carne, os desejos, os desejos maus, Então, cuidado com isso, né? Nós somos tricotômitos e o nosso desafio é manter irrepreensível nesses três níveis, né? Espiritual e corpo. Olha o texto que diz aqui em Romanos capítulo 8, versículo 15 até o versículo 14. Diz assim, a grande questão, se formos governados pelo Espírito, olha só, se formos governados pelo Espírito, teremos uma grande recompensa em Deus. Porém, se formos governados pela nossa alma, certamente a carne assumirá o trono, nós teremos sérias consequências. Aqui o texto que eu vou ler para você aqui, você vai ver isso, ó. Quem vive segundo a carne
tem a mente voltada para o que a carne deseja. Olha só o que diz o texto de Romanos 8, 5 e 14 aqui. Quem nos governa, né? Aquele que nos governa, obviamente ele vai trazer para nós recompensa ou consequência, né? Então vamos ver aqui, ó. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-los. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida em seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aleluia. Quero encerrar aqui com esse texto aqui. Nós somos espirituais, nós somos espírito, alma e corpo, mas a nossa essência é o Espírito. O que nos conecta com Deus é o Espírito. Então, no Espírito eu sou alimentado. Eu vou andar no Espírito e quem anda no Espírito jamais vai satisfazer, sabe, os desejos da carne, né? Quem anda, quem vive no Espírito, quem tem a mente voltada para aquilo que o Espírito de Deus deseja, né? Que vem pela palavra. Então, queridos, em tempos de avivamento, nós precisamos alinhar, sabe, trazer, sabe, cada vez mais a luz de Cristo para nós nesses 3 níveis: espírito, alma e corpo. O corpo que vai se render ao senhorio de Cristo e não vai ser mais escravo do pecado, não vai ser mais escravo de prazeres, sabe, prazeres da carne, sabe, desejos maus, sabe, uma mente voltada para aquilo que Deus disse, aquilo que o Espírito de Deus, como eu li aqui o texto de Romanos. Esse é o desejo do meu coração, que eu e você possamos nutrir, sabe, a nossa vida com Deus, uma vida no Espírito, e assim as nossas emoções não vão nos sabotar, as nossas emoções não vão, sabe, nos paralisar, porque nós somos conduzidos pelo Espírito, e não pela carne, e não pelas nossas vontades, e não pelas nossas sensações, pelos nossos desejos, pelas nossas emoções, tá? E vamos viver avivamento com uma mente curada, com uma alma, emoções ajustadas e com o espírito transbordante da glória de Deus. Amém? Quero orar com você agora. Receba essa rápida reflexão aí no seu coração e vamos viver no Espírito e vamos transbordar da glória e da graça de Deus. Querido Deus e Pai, adoramos o seu nome nesta noite. Obrigado pela sua palavra, por sementes da sua palavra que são liberadas aqui para nós, que cada um de nós sejamos abençoados, Pai. Possamos extrair da sua palavra verdades, fundamentos para nós. Nos ajuda, Senhor, a viver no Espírito, Pai, a ter uma vida no Espírito, uma vida que agrada o Senhor, Pai. Nos perdoa por Pai, tudo que nós fazemos de forma humana, nos perdoa para os nossos pecados. Muitas vezes a nossa carne tenta assumir o controle, muitas vezes as nossas emoções tentam assumir o controle, muitas vezes, ó Pai, nós pecamos sim, Pai, mas nós reconhecemos, ó Pai, que o seu poder aperfeiçoa na nossa fraqueza, por isso aperfeiçoa, Pai, cada vez mais em nós, para que nós possamos ser cada vez mais homens e mulheres espirituais, homens e mulheres que são guiados pelo Teu Santo Espírito, Pai, homens e mulheres que vão discernir no Espírito tudo aquilo que o Senhor tem construído em nós, tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai, toda palavra que tem sido liberada, Pai, em nosso favor, nós possamos discernir e dar uma resposta correta ao Senhor, Pai. Esse é o desejo do meu coração, para a Tua igreja,
E também eu quero orar, meu Pai, para que se estabeleça um tempo de cura, Pai. Eu quero te louvar por tantos milagres que o Senhor tem feito, por tantas pessoas que o Senhor tem curado, Pai, na nossa nação. São milhares e milhares de pessoas, Pai, que se recuperaram, que venceram, Senhor, essa doença, que venceram esse vírus. Milhares e milhares de pessoas, ó Pai, já venceram, já estão curadas, Senhor, mas nós queremos pedir ao Senhor que continue curando, Pai, que continue salvando, continue restaurando, Pai, pessoas que estão agora passando necessidade, passando falta de ar, outras estão amedrontadas, em pânico. Visita essas pessoas agora com a sua paz, com a sua cura, Pai, soprando vida nos hospitais, nas UTIs, nas enfermarias. Ó Pai, onde houver alguém agora num leito, se recuperando mesmo nas suas casas, que o teu sopro de vida, a tua cura venha e se estabeleça em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Receba essa palavra aí, essa rápida reflexão aí no seu coração e continue ligado aí nas nossas redes sociais, nos canais da igreja e esteja sempre atualizado, né, com tudo que está sendo aí compartilhado todas as manhãs, né, o Café com os Apóstolos, de segunda a sexta. Sexta-feira terá também a live com a pastora Rosângela, café com pastores no sábado pela manhã. Então sempre tem alimento na mesa, graças a Deus, né? E quero louvar o Senhor e vamos juntos aqui ter um final de semana, que Deus nos abençoe. Temos um final de semana abençoado, final de semana, né? 2 cultos aos domingos, às 10 da manhã e às 18 horas. Uma palavra de Deus para o seu coração também, online e presencial. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a sua vida. Um excelente final de semana a todos. Em nome de Jesus, beijão no coração de todos.